Olá, bom dia, oitavo ano A, oitavo ano B, boa tarde, oitavo ano C e D. Tudo bem com vocês? Na última quinzena não tivemos aulas devido aos acontecimentos que ocorreram em nossas cidades, que graças a Deus essa onda está diminuindo, esperamos que diminua, mas até então muito cuidado com vocês, onde andam, se higiene, para não levar esse vírus, para casa, tá bom? No mais, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. O que vamos estudar nessa semana, professor? América, regionalizações, meio natural e países desenvolvidos. Olho na tela aí para vocês entenderem melhor. América, regionalizações, meio natural e países desenvolvidos. Povos e paisagens. O continente americano se estende de altas latitudes no hemisfério sul e altas latitudes no hemisfério norte. Essa característica associada à variação das altitudes, dos climas e da vegetação e à riqueza cultural das populações americanas resulta em uma grande variedade de paisagens. Veja bem, então nós vamos estudar a América no aspecto natural, no aspecto econômico e também cultural ao longo desse capítulo, tá bom? Esse capítulo inicia na página 117 e vai até a 128. Além dessa videoaula, reforça os estudos no livro, tá bom? E vamos dar continuidade. Olho na tela. O que vamos ver diretamente? América, regionalizações e meios naturais. Primeiro, área territorial e posição geográfica. 2, regionalizações. 3, meios naturais da América e os rios voadores. América, vegetação nativa ou relações com o clima. Então, veja bem, esse é o nosso trabalho a partir de agora, que nós iremos ver. Nessa primeira parte, a área territorial geográfica do continente americano. Novamente, olho na tela, tem um mapa aí, que vocês podem observar, onde está dividido aí a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Veja aí no mapa, o Brasil está na América do Sul. Pode observar também o destaque entre Brasil e Estados Unidos como os maiores países do continente americano. Com uma área territorial de 42.192.781 km², o continente americano é superado em extensão apenas pelo continente asiático, que tem acima de 45 milhões de km². Considerando as terras contínuas, a América se localiza totalmente no hemisfério sul. Então, veja bem, vocês observaram nesse mapa aí que o continente americano ele encontra praticamente em uma massa, territorial única, que está entre a América do Norte, América Central e América do Sul. Disse o Brasil se localiza na América do Sul e com mais de 42 milhões de km², é o segundo maior continente do planeta, perdendo apenas para o continente asiático, que é o maior de todos. Olho na tela e vamos ver aí as regionalizações, tá bom? Vamos lá? Regionalizações. Regionalizações, segunda posição das terras do continente. Então, veja bem, tem América do Norte nessa cor laranja, laranja mais ou menos. América Central, que está aí essa parte pequena numa cor lilás e também no quadradinho que vocês podem prestar bem atenção aí no mapa. E esse outro cor, limão, América do Sul. Então veja bem, a América, segundo a regionalização, está dividido em 3 continentes, A regionalização do continente americano: América do Norte, América Central e América do Sul. Então, são 3
regionalizações continentais do continente americano. Então não esqueça isso, viu? América do Norte, América Central e América do Sul. A América do Norte está no norte do planeta. A América Central, que fica entre o sul e o norte do continente americano. Vou dar alguns exemplos de alguns países da América Central, como Cuba, Honduras, né? Por exemplo. Então, essa é a regionalização. 3 partes, não esqueça, norte, central e sul. Vamos lá, olho na tela para entendermos melhor. Regionalizações segundo os níveis de desenvolvimento e características econômicas. Tomando o critério, o nível de desenvolvimento, as características das economias dos países da América pode ser regionalizado de acordo com o mapa ao lado. Veja bem, países desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá, que olha aí, está no destaque, na cor aí laranja mais ou menos, né? E países emergentes, tem aí México, Brasil e Argentina. O México está na América do Norte, Brasil e Argentina na América do Sul. São países emergentes. Por que países emergentes? Porque estão com suas economias subindo aos poucos. E aí, nessa cor rosa, tem os países com economia diversificada, mas de base mineral. Ou seja, são países que têm uma economia muito diversificada, tem economia, tem agricultura, tem indústria, mas tem como suas bases o minério, a produção mineral, né? Como petróleo e entre outros. E países de economia de base agropecuária, que é aí na América Central, tem aí os países marrom, né? No livro de vocês podem observar melhor, né? Que tem aí países como a Nicarágua, Costa Rica, Cuba, que são países que dependem muito da sua economia agrícola e pecuária, que ainda é um pouco rudimentar. Tá bom? Então, veja bem, nós percebemos na divisão política, América do Norte, América Central e América do Sul. Na divisão econômica, eles ficaram divididos em países desenvolvidos, que se destaca Canadá e México, países emergentes, que se destaca Brasil e México. Então, vamos lá. Países desenvolvidos, Canadá e Estados Unidos. Países emergentes, Brasil e México. E países, né, com economia diversificada, que está aí, grande como a Bolívia, o Chile, o Equador, e entre outros países que têm um grande potencial mineral. E os países, né, de economia baseada na agropecuária, que é os países da América Central, como eu citei alguns exemplos, como Nicarágua, Cuba, Honduras e outros. Vocês entenderam? Então, olhe novamente no livro, nesse mapa, que vocês podem entender melhor. Tá bom? Vamos para o nosso próximo passo. Olha na tela. Meios naturais da América e os ventos voadores. E os rios voadores, desculpa. O continente americano possui grande diversidade de meios naturais, glaciais, desertos e frios tropicais montanhosos. Vários fatores geográficos definem os meios naturais e climas. A América, como já vimos, é o continente mais extenso na direção norte e sul. Possui terras nas 3 zonas climáticas do planeta, definidos por ângulos de incidência dos raios solares: zona glacial, polar, temperada do norte, temperada do sul e zona tropical. Veja no mapa ao lado aí, ó. Então temos clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, frio de alta montanha e polar. Preste bem atenção quando ele coloca, quando eu coloquei aí na tela para vocês, né? Vários fatores geográficos definem os meios naturais e clima. Então, a América é o continente mais extenso entre o norte e sul e está em todas as zonas. Então, o continente americano tem todos os tipos de clima. Então, se você tiver dinheiro e quiser ver neve,
Não precisa ir para a Europa. Nos Estados Unidos tem. Aqui na Argentina tem. Se você quiser ir para o deserto, no Chile tem. Nos Estados Unidos também tem deserto, né? Não fica apenas a questão do deserto do Saara na África, como nós costumamos colocar. Por quê? Porque o continente americano está em todas as zonas climáticas. E quando a gente fala nesses rios voadores, são os ventos que têm uma grande influência na nossa temperatura. Vocês estão entendendo? Então, por isso que chama esses rios voadores. São os rios que têm influência diretamente. Até na nossa chuva, que nós estamos esperando, né, muito para que a gente não perca a nossa colheita de milho esse ano. Não é isso? Então, isso é muito importante a gente perceber. E a gente vai dar continuidade. Olho na tela novamente aí. Ó, as cordilheiras dos Andes, os rios voadores e o clima. Olhe no mapa ao lado e na informação que ele coloca. A sua disposição longitudinal, o norte e sul, e suas elevadas altitudes interferem na circulação das enormes massas de ar e dos ventos carregados de umidade e vapor d'água. Os chamados rios voadores, que se deslocam de leste para oeste do Oceano Atlântico para a Amazônia. O nome Rio Voadores foi dado pelo climatologista José Marengo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Preste bem atenção, rios voadores são grandes massas de ventos que trazem da Cordilheira dos Andes, né, para a Amazônia. Muitas vezes a gente pensa que está lá, mas esses rios voadores têm grandes influências no nosso clima. Tanto é que nós recebemos, ano passado, influência desses rios voadores. Choveu do mês de abril até o mês de agosto. Tivemos uma safra exemplar. Colhemos milho até em olho de pedra. Esse ano a incidência desses ventos já foram menores e nós estamos apenas na incidência do vento do Atlântico, que traz chuvas para cá também, né? As chuvas que vêm dessa região, os ventos que a influência dessa diminuiu muito, por isso a incidência de chuva foi bem menor, né? E aí nós estamos sofrendo as consequências. Então preste bem atenção nesse conteúdo que ele está colocando aí, está lá no livro, páginas 117 a 128, para vocês entenderem melhor, tá bom? Vamos para o nosso próximo tema. O relevo e o povoamento da América. O relevo da porção oeste, o relevo da porção leste, o relevo da porção central, planície central, Amazônia e Platina. Tem no mapa aí ao lado, né, que vocês olham a altitude, né? Nessa parte marrom mais escura, altitude acima de 4.000 metros. Nessa partezinha mais clara, altitude de 1.000 metros. Na parte verde, bem clarinho, altitude de 500 metros e depois vai clareando, altitude de 200 metros e de zero. Vocês podem prestar atenção que o Brasil não possui grandes altitudes, ao contrário, né, da parte atlântica do continente, que tem aí, sobe o Chile até o Equador, que tem elevados acima de 4.000, e principalmente nos Estados Unidos, nas chamadas montanhas rochosas. E na América do Sul, a Cordilheira dos Andes. São tão altos que chegam, os seus cumes são congelados, tem neve, né? Então, como também o Brasil, né, tá aí com o lugar mais alto do Brasil, é o Pico da Neblina. Você pode olhar que é um marronzinho bem claro, né, que é a parte mais alta do nosso país. O relevo é predominante para o povoamento de qualquer lugar. Por quê? Porque tem que favorecer a agricultura, né? Porque não se planta muito em montanhas, né? Então, como nossas serras são baixas, então dá para o plantio, né? E por isso também todo o relevo também tem incidência do clima, né? Quando ela é alta demais, ela influencia no vento, nas nuvens, então com isso a incidência também de climas diminui. Alguns lugares são frios e outros não, nem tanto, são quentes. Nossa região é uma região do semiárido,
nós estamos aqui no município de Adustina na influência de transição entre zona da mata, né, e o semiárido. Por isso, nós temos incidência frequente em determinado período de chuvas. Ora, chuvas com maior intensidade, ora com menor intensidade. Quando essa chuva chega com maior intensidade, nós temos uma safra em abundância. Quando essa chuva chega em menor intensidade, nós temos uma safra que diversifica em pontos diferentes do nosso município, porque o vento, o clima tem influência, mesmo pequenininho. Entendeu? Então, nós temos essa safra aqui anualmente, porque estamos nessa faixa de transição entre zona da mata e o semiárido até o sertão, né? Que é uma faixa que se estende a 200 quilômetros, né? Do litoral ao sertão, ao semiárido. Então, por exemplo, nós estamos aqui a 150 quilômetros de Aracaju, mas se fizermos uma linha reta, estamos bem menos disso do litoral. Por isso, nós temos essa incidência com frequência de chuva bem maior do que a região que se estende no semiárido, que aí já se estende de Jeremoabo a outros municípios que se estendem. Então, chove lá, mas tem uma incidência de outros pontos. Vocês entenderam porque o clima, o relevo e a vegetação têm muita influência no povoamento? Ninguém consegue sobreviver a vida toda em um lugar que não tenha chuva, que não tenha clima, que não possa criar, que não possa colher, que não possa produzir. Por isso, a América foi povoada porque tinha todos esses tipos de clima que favorecia esse povoamento. Entenderam? Então, vamos lá para o nosso próximo. Olho na tela. América, vegetação nativa ou original, relações com o clima. Eu coloquei uma imagem aí, ó, com vários tipos de paisagens, né? Tem aí as paisagens da América, eu coloquei paisagem aqui também da nossa região, como tem aí a tundra, né, que é região de regiões frias, né, vegetação de regiões frias, a floresta boreal, né, floresta temperada subtropical, estepes, vegetação mediterrânea, deserto, savana, cerrado, caatinga, floresta tropical e equatorial e vegetação de altitude. Preste bem atenção nesse mapa aí, que essas cores definem esses tipos de vegetação. Então, eu coloquei no mapa aí taigas, né? Vegetação de tundra, onde tem essa parte gelada. Coloquei essa última pequena aí, que é uma imagem do cerrado, na nossa região central do Brasil, Mato Grosso do Sul, né? Como também tem a região nossa, que é Caatinga, que a nossa região, a principal é Caatinga. Então, vocês prestem bem atenção no mapa e olhem direitinho no livro, tem exemplos melhores. Tá bom? Então, também, assim como o relevo, o clima, nós temos todos os tipos de vegetação no continente americano. A Caatinga, que nós somos da Caatinga, como também temos essa faixa de transição da zona da mata. Aqui já foi uma região de matas frondosas com grandes árvores, porque a gente ainda está na zona de transição. Hoje, praticamente, nós telamos em nosso município para o desenvolvimento da agricultura, né? Então, praticamente, nós não temos mais matas nativas, a não ser em grande parte aí dessas serras que não servem para a agricultura. Quando você olha o entrocamento, subindo o entrocamento, ainda vê alguma vegetação da caatinga nativa, mas já está sendo destruída para a agricultura, né? A tecnologia faz com que isso aconteça. Então você olha aí a Serra do Capitão, onde há as montanhas, né? Aquelas da Serra do Capitão, ainda tem a vegetação nativa, como também alguns cumes, né, das serras do nosso município, que ainda tem a vegetação nativa, né? Então, esse é o nosso continente americano. Nossa vegetação faz parte do continente americano. Por isso, eu fiz questão de frisar alguns exemplos do nosso município, né? A questão da incidência de chuva, da nossa vegetação, né? Do nosso clima, que é propício para a agricultura. No mais, estudem o livro, páginas 117 a 128.
tá bom? No mais, fico por aqui, se cuidem e cuide dos outros, porque o tempo requer muito cuidado de nós. Fiquem com Deus e dúvidas, estou por aqui. Bye, bye.